Saudações. Vamos falar hoje acerca das perspectivas do ano que vem, né? Vamos falar um pouco sobre o cenário que está em reconstrução. É importante que vocês tenham em consciência a seguinte metáfora. O ano de 2017, mais especificamente, todo o ano de 2017, mais especificamente o segundo semestre, ele foi um terreno altamente pantanoso na política. E, no entanto, na medida em que começa a se avistar no horizonte o cenário eleitoral de 2018, ou seja, o ano de 2018 já desponta no horizonte, essa instabilidade política ela começa a desaparecer e a gente começa a entrar num terreno mais sólido e de maior clareza de entendimento, e as coisas começam a ficar muito mais claras nesse fim de ano e na medida em que o ano de 2018 se desponta. No que se refere à direita brasileira, figuras políticas muito ignóbeis como João Dória e Luciano Huck começam a ser descartadas. Inclusive a figura de Bolsonaro também já começa a deixar de ter aquele peso e aquele semblante de medo e de seriedade, e já se torna uma figura enfadonha, uma figura caricata, né? O Bolsonaro ele já virou uma caricatura política de si mesmo, inclusive. Isso vai de acordo com as premonições do oráculo que nós vínhamos apontando. Nós já vínhamos dizendo o seguinte: Bolsonaro é uma figura política que vai ser destruída pela própria direita. Não é a esquerda que vai destruir o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é uma figura política que surgiu da direita, ele foi alimentado pela direita no intuito de perseguir a esquerda, num contexto em que a esquerda estava no poder e a direita precisava remover a esquerda do poder por meio de um golpe político. Na medida em que esse golpe político ele é bem sucedido, não há mais a necessidade de manter figuras como Bolsonaro. Bolsonaro se torna uma figura descartável. Se descarta ele não é mais necessário, porque o Bolsonaro ele não é uma figura política de implementação do regime, ele é uma figura política de combate. Então ele combate o inimigo, mas ele não estabiliza. Ele não é uma figura de estabilidade, ele é uma figura de combate para a direita. A função do Bolsonaro para a direita é combater a esquerda e não governar. Governar não serve. A falência política de Bolsonaro, mais especificamente, ela ocorreu na sua última viagem para os Estados Unidos, quando ele fez declarações patrióticas pró-americanas, né, pró-Estados Unidos da América. Quando ele faz isso, ele comete um suicídio político. Então, Bolsonaro se mostrou como uma figura debilóide, no sentido de que ele é nada mais nada menos do que uma marionete, como era o Fernando Henrique Cardoso, né? Ou seja, uma marionete norte-americana, um pouco mais feia, né? Entre aspas, assim, não tão embelezada quanto era o embelezamento. O FHC tinha um embelezamento político que o Bolsonaro não tem. Então, o Bolsonaro ele tira a sua fantasia e se mostra como ele realmente é, um FHC
feio, entre aspas, politicamente, né? Um FHC tosco. Nada mais, nada menos do que isso, né? Um privatista, né, a favor de privatizações e tal. O João Dória é uma outra figura política da direita que está sendo descartado, ou seja, mas por motivos óbvios, por conta da sua própria, do seu próprio ego, do seu próprio comportamento egóico e da sua ingenuidade política, né, da sua imaturidade política, né, surgiu aí como um alpinista político ágil e acabou pisando em falso em várias questões. A questão da farinata foi o estopim do seu amadorismo político e ele se sucumbiu. Possivelmente Dória nunca mais vai conseguir alguma coisa e talvez se torne um governador de São Paulo, não em 2018, mas no futuro distante. E o Luciano Huck começou aí, a direita fez esse balão de ensaio aí, que é o Luciano Huck, e também já sucumbiu, né? Ou seja, ou pelo menos já está enfrentando sérias dificuldades. E aí a direita ela volta aí à tona com o nome de Geraldo Alckmin. A direita ela num certo sentido tinha uma certa birra com Geraldo Alckmin porque ele perdeu as eleições de 2006 naquele contexto, em plena era Lula, né? Era natural que ele perdesse as eleições naquela época. Então a direita ela vinha com esse receio de perder novamente para Lula por meio de Geraldo Alckmin. No entanto, o contexto é outro. E aí a gente precisa ter a consciência, nós da esquerda, né, uma esquerda consciente precisa ter a noção de que o contexto é outro e não se pode subestimar o PSDB atualmente e nem o Geraldo Alckmin, né? A esquerda precisa compreender que o Geraldo Alckmin ele é forte, ele está mais forte, muito mais forte que 2006 e muito mais forte do que o Lula hoje. A esquerda ela se ilude com as pesquisas eleitorais, a esquerda está iludida com as pesquisas eleitorais, na qual o Lula aparece em primeiro. A esquerda está iludida com o contexto de perseguição ao PT e ao Lula. Tudo bem, a perseguição ela é real, a perseguição ao Lula e ao PT ela existe, ela é real. Mas isso está iludindo a esquerda no sentido de que a população ela vai facilmente votar no PT e no Lula por uma questão, simplesmente pelo fato de que eles estão sendo perseguidos. Não é assim. Não é assim que vai ocorrer. Isto é um erro político inacreditável. É importante que a esquerda tenha consciência do que está acontecendo no momento. É necessário que haja uma transformação aí para o ano de 2018. O ano de 2018 desponta. É necessário que tenha um contexto mais sólido acerca das eleições. O Lula, a tendência é que o Lula seja condenado em segunda instância, o que não quer dizer que ele vá ser preso. Mas se ele for condenado em segunda instância e não for preso, é o pior cenário. É o pior dos cenários para a esquerda. O pior de todos. Porque se ele for condenado e preso, isso vai gerar vai gerar uma explosão política no país e na esquerda. Mas não me parece, assim, não parece o inimigo, ou seja, a direita brasileira, ela não é tão ingênua, ela não é tão burra. Pelo contrário, a direita brasileira ela é financiada pela CIA. A direita brasileira ela é abastecida por um sistema de inteligência norte-americana. Eles não são idiotas. Eles não vão enjaular o Lula e causar uma comoção política nacional e internacional em torno dele. Eles não vão fazer isso. Eles não são idiotas. Nós não estamos lidando com pessoas idiotas. Estamos lidando com pessoas que controlam o regime político.
Então, o que eles vão fazer? Eles vão condenar o Lula em segunda instância, mas não vão prendê-lo. E aí, possivelmente, eles vão fazer com que o Lula se perca num labirinto político de si próprio. Ele vai concorrer às eleições em 2018, condenado em segunda instância, né? E vão transformar o Lula numa caricatura política de si mesmo. Então, é extremamente importante que tome cuidado com isso. E se isso acontecer, vai ser o fim da esquerda. Esse vai ser o fim de toda a esquerda brasileira. Ou principalmente do principal partido de esquerda brasileira, que é o PT. Isso não pode acontecer. Então a esquerda precisa começar a olhar para o horizonte da mesma maneira que a direita está olhando para o horizonte. A direita está olhando para o horizonte e está vendo e está colocando a sua principal peça no tabuleiro, já com antecedência, que é o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, ele é o político mais poderoso do Brasil hoje. O Geraldo Alckmin, ele é o político mais poderoso do Brasil hoje. Não tenham dúvidas. A esquerda não tem nome para enfrentar Geraldo Alckmin no momento. Não tem estratégia política para vencer Geraldo Alckmin nas eleições no momento. É necessário que a esquerda acorde, né? É necessário que a esquerda se unifique em torno de um nome e em torno de uma ampla frente de esquerda nacionalista. E essa figura não pode ser o Lula. Não pode ser o Lula, né? Existe um grande erro na estratégia da esquerda, né, em continuar. Não que o Lula não deva ser defendido, ele deve ser defendido, mas colocar o Lula no fronte de batalha eleitoral é simplesmente você expor a sua maior fraqueza para um inimigo. É como se você fosse para um campo de batalha sem armadura. É como se você fosse enfrentar soldados armados com metralhadoras e você tá lá nu, sem arma. Então a direita ela está conduzindo a situação para fazer com que a esquerda caia nesse erro. Então é um erro fundamental, é um erro colossal da esquerda brasileira apostar na campanha eleitoral de Lula. É um erro, possivelmente o maior erro vai ser possivelmente o maior erro da história brasileira, da esquerda brasileira, se isso ocorrer. Nós temos que tomar cuidado, entendeu? É necessário tomar muito cuidado, porque se o adversário fosse o Bolsonaro, o Lula ganharia. Se o adversário fosse o João Dória, o Lula ganharia. Se o adversário fosse o Luciano Huck, o Lula ganharia. Se o adversário fosse o Aécio Neves, o Lula ganharia. Se o adversário fosse qualquer outro, o Lula ganharia. O problema é que o adversário vai ser o Alckmin. E o contexto não é 2006. Em 2006, estávamos em plena era Lula, estávamos num contexto em que a esquerda estava ganhando o jogo. Hoje a esquerda está perdendo o jogo. Então o Alckmin ele vem como um nome de peso para consolidar o regime político novo. O que acontece? Estamos num novo regime político. Não estamos mais. A social-democracia morreu. A social-democracia ela foi destruída por meio de um golpe de Estado ocorrido em 2016. A social-democracia brasileira, que nasceu em 1988, ela morreu em 2016 por meio de um golpe político aplicado por uma associação, por uma grande corporação que envolve a burguesia brasileira e a elite e a burguesia internacional, imperialista. Ou seja, então é um conluio político de grandes proporções que destruiu
o atual regime político brasileiro, o atual não, o passado, né, que morreu, que foi a social-democracia. E de 2016 até o atual momento, estamos vivendo um novo regime político orquestrado por esse grupo que está no poder, e esse regime político é um ultraliberalismo de proporções autoritárias. É um neoliberalismo ditatorial, é uma ditadura neoliberal. O nome histórico, o nome correto para nós nomear, o nome correto que deve ser dado ao atual regime é a ditadura neoliberal. Ditadura neoliberal, ou seja, de 2016 até atualmente. Entendeu? Então é isso que a esquerda tem que ter consciência. Só que essa ditadura neoliberal, ela está patinando. Ou seja, ela nasceu e encontrou um terreno que é o velho. Então é o novo se defrontando com um terreno velho e que ele precisa limpar esse terreno, destruir tudo, tirar tudo que é velho e se consolidar. Esse tirar tudo que é velho é a Lava Jato. A Lava Jato está fazendo isso. E as eleições de 2018, elas vão ser vai ser a primeira etapa dessa ditadura, ou seja, tirar todas as coisas do antigo regime, ou seja, regime que foi ultrapassado, que é a social-democracia, que foi destruída pelo golpe, eliminar as ruínas destruídas e implementar o regime novo, que é o quê? É a ascensão de um país totalmente à mercê do capital internacional, ou seja, que é o que a esquerda sabe o que é. Que nós já sabemos o que vai ser, que é a desgraça completa. Só que para que essa manobra ocorra, essa estabilidade, ela precisa ocorrer pela via eleitoral. Num determinado momento de 2017, que foi o mês de setembro, o regime político, esse novo regime, essa nova ditadura neoliberal encontrou uma dificuldade enorme, né, de se consolidar. E isso despontou na altíssima aprovação de Lula, né, nas vitórias das pesquisas eleitorais de Lula, e isso deixou a direita, e principalmente os donos do poder, com medo, né, deixou eles, digamos assim, receosos com uma possível reação popular ao novo regime, que isso atrapalha o novo regime. E aí, por isso, no mês de setembro, tivemos a iminência do golpe militar, né? Tivemos aí a declaração do general Mourão, revelando de que nós estamos sob a ameaça de um golpe militar. Então, ou seja, isso nos revela o quê? Nos revela a estratégia da direita. Qual é a estratégia da direita? Vencer as eleições. Por quê? Porque a vitória eleitoral, ela vai criar o encanto de ser uma democracia. Ou seja, a vitória eleitoral, ela é um rito deturpado de uma democracia que não existe e que vai simplesmente sucumbir a esse regime novo, que é uma ditadura neoliberal que está nascendo. Se isso não ocorrer, se essa manobra ela falhar em 2018, aí nós vamos ter um golpe militar em 2019, tá? Acho que é isso que é importante que isso seja colocado agora. Então, a estratégia da direita, ela está a todo vapor. Qual é a estratégia da direita? Transformar Lula num cadáver político ambulante, ou seja, transformá-lo numa caricatura de si mesmo. O que é essa caricatura? É um cidadão político de esquerda que foi presidente, mas ao mesmo tempo condenado na segunda instância, ou seja, condenado politicamente em duas instâncias, com seu partido totalmente com figuras políticas presas e condenadas também, concorrendo às eleições, e isso vai virar eles vão utilizar o teatro político para caricaturar Lula. Ou seja, é uma estratégia muito fácil e muito eficiente de ocorrer.
É muito fácil transformar, para a direita brasileira, transformar o Lula numa caricatura de si mesmo e com isso sucumbi-lo, fazê-lo sucumbir à derrota. Então a esquerda precisa se mobilizar. É necessário que a esquerda se unifique primeiro em torno dessa consciência, ou seja, estamos num novo regime. Não é mais o regime da Constituição de 88, não é. Nós estamos num estado de exceção. Ou seja, nós estamos interrompeu-se o Estado democrático de direito, nós entramos num regime de exceção, que é um regime de exceção para consolidar um novo regime, que vai ser o regime neoliberal. Esse regime de exceção, ele existe para destruir a esquerda, destruir o PT. E no lugar do PT, implementar uma esquerda debilóide, uma esquerda desorientada, uma esquerda sem organização política, que é isso que eles querem. Então, nomes como, por exemplo, Manuela Dávila, partidos como o PSOL, figuras políticas frágeis aí, como, com todo respeito, tenho um respeito profundo por Guilherme Boulos, mas também ele é um incrível mobilizador social, mas ele ainda não tem como se tornar uma figura política de peso, né, nas eleições, em termos eleitorais. Ainda não, tem potencial, mas ainda não é. E o PSOL é um partido pequeno, é um partido que não tem base social. O PCdoB é um partido, digamos assim, é uma caricatura de esquerda, não é nem um partido mais de esquerda, é uma caricatura de esquerda. Então, nós estamos diante de caricaturas de esquerda. São essas caricaturas que a direita quer. O regime político, a ditadura neoliberal, precisa dessas caricaturas de esquerda. Caricaturas frágeis, caricaturas vazias em termos de solidez social, né? Então, é necessário que a esquerda tenha uma outra estratégia. A esquerda precisa se organizar em torno de uma figura com mais solidez, né? Eu não vejo outra alternativa, embora ela possa não ser bem-sucedida, a tendência é que ela tenha dificuldades de ser bem-sucedida, mas em termos eleitorais, em torno de uma figura como Ciro Gomes ou Fernando Haddad, mas a união dessas duas forças, né? Ainda assim vai ser uma fragilidade, vai ser algo muito frágil. Então esse é o contexto, né? Acho que é necessário ter clareza do contexto, né? Nós estamos diante de uma derrota eleitoral. O certo mesmo seria a esquerda ter uma consciência política muito mais profunda, muito mais ampla, eu não diria nem profunda, mas ampla. É necessário que a esquerda amplifique a sua consciência e tenha noção da realidade dos fatos. E a realidade dos fatos estamos numa ditadura. Isso aqui é uma ditadura, não é uma democracia mais. O certo seria anular o golpe, anular o impeachment de Dilma Rousseff. O correto seria se a esquerda, dotada dessa ampla consciência, se mobilizasse para que não existisse eleições ano que vem e que o impeachment fosse anulado e que Dilma Rousseff voltasse ao poder. Esse seria o correto. E essa seria a estratégia correta da esquerda. E não uma estratégia de ir para as eleições. Ir para as eleições, nesse contexto, numa ditadura, é simplesmente... a esquerda está dando um tiro no pé, um tiro na própria cabeça. Ela está colocando um carimbo, ela está testando, está colocando um carimbo numa ditadura. Ela está colocando um carimbo de democracia numa ditadura. E vai perder as eleições. E não é que a esquerda vai fazer isso e ganhar as eleições. Ela vai fazer isso e perder as eleições. Fantasiando, vamos fantasiar um pouco, imaginar que
a esquerda vai carimbar a ditadura com um selo falso de democracia e mesmo assim ela ganha as eleições, como que ela vai governar numa ditadura neoliberal? Como vai existir um governo de esquerda numa estrutura de Estado dominada pela ditadura neoliberal? Ou seja, vai ter um novo golpe, no mínimo, ou um novo golpe, ou um governo com fachada de esquerda totalmente deturpado, totalmente corrompido, desmoralizado. A esquerda ainda vai ser ainda mais desmoralizada perante a opinião pública. A máquina golpista ela vai triturar ainda mais a esquerda. Então a esquerda ela está sendo encurralada. Então é necessário que a gente tenha consciência agora, nesse momento, de que o xadrez eleitoral, as eleições de 2018, ela vem usando a metáfora do xadrez, as eleições de 2018 vêm como se fosse uma rainha, como se a direita jogasse uma rainha, assim, é como se o contexto político movimentasse a rainha no tabuleiro e colocasse a seguinte imposição: ó, vamos ter eleições em 2018, o candidato será o Alckmin, será esse aqui, a rainha, né? Ou seja, ela está blindada. O Alckmin, ele é um político altamente blindado. Então, se o Alckmin é a rainha da direita, você tem uma torre, que é a Rede Globo, você tem um bispo, que é a revista Veja, você tem outra torre, que é a coligação política de direita, você tem tem vários cavalos aí que são os blogs de direita, Bolsonaro, né, atacando a esquerda. Então, ou seja, esse Alckmin ele vai vir muito blindado por várias peças políticas. Então, a esquerda precisa construir novas peças. O jogo de xadrez político ele é interessante porque diferentemente do xadrez político, diferentemente do jogo de xadrez trivial, o xadrez político ele é infinito. Então você tem vitórias pontuais, mas o grupo que perde pode colocar novas peças se ele se mobilizar. Então a esquerda, se ela se mobilizar e adquirir consciência, ela pode construir novas peças. Então ela precisa construir novas peças. Entendeu? Mas essas novas peças, elas precisam ter a ampla consciência e não novas peças para atuar dentro do jogo da direita. Ela precisa botar um novo tabuleiro. A esquerda precisa enxergar o tabuleiro por mais longe e ver que tem um outro tabuleiro dentro do tabuleiro, né? E precisa jogar fora desse tabuleiro e mover as peças para entrar no tabuleiro. Então é necessário compreender isso. O certo seria a esquerda se mobilizar para não ter eleições. O certo seria a esquerda se mobilizar para anular as eleições de 2018. As eleições de 2018 em si são o golpe. Ela é o golpe no atual momento. Ela não é a democracia. Esse seria o correto. E anular o impeachment. Fazer a Dilma voltar e dar a Dilma o tempo que ela perdeu de mandato. Esse seria o correto. Era isso que a esquerda deveria fazer. Se mobilizar, unificar forças políticas em torno disso, organizar manifestações, concentrar gente em torno dessa pauta. Mas para isso precisa ter um trabalho de consciência política. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.